Thank you guys for having us here tonight. Obrigado por nos ter hoje à noite. We were truly honored and blessed to be at this congregation today. Estamos honrados em estar aqui com vocês hoje à noite. No matter what size building you're in, Não importa qual o tamanho da igreja que você está, the church is still the church. a igreja ainda é a igreja. And so I love this is awesome. I love this. What's Isso going é on? maravilhoso, nós estamos muito felizes. All right. So today, just a little bit about our team. We are from Clear Creek Community Church. Então, pouco sobre nós somos da Clear Church. A few members of ours, we've been here for a little over about a week now. Nós estamos aqui pouquinho mais de uma semana. And we've been doing just work around the city in Joinville. Nós estamos trabalhando em algumas cidades, passando por algumas cidades como Joinville. And have enjoying this lovely city as well tonight. Estamos também acompanhando vocês aqui hoje à noite. So again, I thank you guys for letting us partake in your gathering. Então, novamente, muito obrigado por nos convidar para estar com vocês hoje à noite. And so today I want to kind of talk about something that's foundational. E hoje à noite eu gostaria de falar algo fundamental para vocês. Something that cuts right to the core of what it means to genuinely follow Jesus. Algo que é bem no meio daquilo que importa, aquilo que significa seguir a Jesus. In the earliest days of the Christian church, Na igreja primitiva, nos seus primeiros dias, there was a clear pattern of how people came to the faith. tinha padrão muito claro de como as pessoas se convertiam. And I believe that's something that we still need to remember today. E é algo que eu acredito que a gente tem que seguir e lembrar ainda hoje. And so if you have your Bibles, Então, se vocês têm as suas Bíblias, we will be in Acts chapter 2, livro de Atos, capítulo 2, verses 37 through 41. 32 a 41. Atos 2. It says, "Now when they heard this, they were cut to the heart." Which verses? Sorry, Acts 2, 37, 37. Ok. 37 to 41. até o 41. 37 a 41. Vamos lá. Now when they heard this, they were cut to the heart, Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração. and said to Peter and the rest of the apostles, E perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: "Brothers, what shall we do?" Irmãos, o que faremos? And Peter said to them, E Pedro respondeu: "Repent and be baptized, every one of you, Arrependam-se e cada de vocês seja batizado, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, and you will receive the gift of the Holy Spirit. e receberão o dom do Espírito Santo. For this promise is for you Pois a promessa é para vocês, and for your children, para os seus filhos and all who are far off, e para todos os que estão longe, everyone whom the Lord our God shall call." para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. And with many other words he bore witness, continued to exhorting them, E com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: saying, "Save yourselves from this crooked generation." Salvem-se desta geração corrompida. So those who received his word Os que aceitaram a mensagem were baptized, foram batizados. and they were added to that day about 3,000 souls. E naquele dia houve acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. So in Acts chapter 2, Então, em Atos capítulo 2, Peter delivers this powerful message. Pedro entrega essa mensagem poderosa. And we see two distinct responses. E nós temos duas respostas distintas. First, A primeira, they were deeply convicted. eles estavam profundamente arrependidos. The Bible says that they were pricked in the heart. A Bíblia diz que eles sentiram isso no coração. Acts 2:37. Capítulo 2, verso 37. Then Então, they responded with joy. eles responderam com felicidade, com alegria. Those who accepted the message were baptized. Aqueles que receberam a mensagem foram batizados. Acts 2:41. Atos 2, 41. So notice the sequence. Então, notem a sequência. Before they could receive the word,
Antes que eles pudessem receber a palavra with joy, com alegria, they had to feel its weight. ele precisava sentir o peso. And this tells us something critical, E isso nos fala algo muito importante. that the first step in experiencing genuine transformation O primeiro passo para sentir uma transformação genuína is conviction. é o arrependimento. So why must conviction come first? E por que o arrependimento precisa vir primeiro? Think about it this way. Pense dessa forma. You can't heal a wound Você não pode curar uma ferida that you don't acknowledge. que você não sabe dela. Imagine going to the doctor with a serious injury or infection, Imagine ir a um médico com uma doença, uma ferida muito grave. but instead of examining the problem, Mas em vez de examinar o problema, the doctor just hands you a bandage o médico apenas te dá um band-aid. and sends you on your way. Pode ir, você está sozinho. That would be irresponsible, wouldn't it? Isso seria muito irresponsável, certo? The same goes for our spiritual lives. O mesmo acontece na nossa vida espiritual. Sometimes we're too quick to offer comfort Às vezes estamos muito rápidos em oferecer conforto, without first acknowledging the problem. antes de mesmo de reconhecer o nosso problema. We want people to feel good Nós queremos que as pessoas se sintam bem, without facing the hard truth sem ter que enfrentar a verdade, a dura verdade. that our souls are sick and need healing. Nossas almas precisam ser curadas. Before we can embrace the good news, Antes mesmo de nós recebermos as boas novas, we need to understand nós precisamos entender why it's good. por que ela é boa. And the Holy Spirit's role in this is critical. E o papel do Espírito Santo é fundamental. Jesus said that the Spirit would convict the world A Bíblia diz que Jesus arrependeria, faria o mundo se arrepender of sin, righteousness, and judgment. do pecado, a verdade e no julgamento. That's in John 16:8. Está em João 16:8. Conviction is essential O arrependimento é fundamental, because it opens our eyes to our need of a Savior. porque abre os nossos olhos para compreender a necessidade da salvação. And here's the challenge. E aqui está o desafio. Sometimes we jump in to what we call salvation Algumas vezes nós pulamos naquilo que acreditamos ser a salvação, without truly grasping why we need saving. sem realmente compreender aquilo que estamos fazendo. It's like plunging into a cold shower. Sorry, I didn't get It's that. like plunging in, getting into. It's like getting into a cold shower. Ok, é como entrar dentro do banheiro de água fria. It's quick and jarring É muito rápido e nada confortável. and over just as fast E aí se acaba rapidamente. because no one likes cold showers. Porque ninguém gosta de tomar banho na água gelada. Right? They make an emotional decision Você toma uma decisão emocional, emotiva, because it's not rooted in genuine conviction. porque não está enraizada num arrependimento verdadeiro. This is why some people seem to find Jesus Isso é o que parece por algumas pessoas encontrar Jesus and then they quickly fall away. e muito rapidamente deixam de seguir a Cristo. They were never truly convinced of their sin. Eles não estavam verdadeiramente arrependidos dos seus pecados. They just wanted relief from guilt or community. Eles só queriam se sentir mais livres da sua dor e da comunidade, diante da comunidade. So imagine a surgeon Então imagine um cirurgião who only applies ointment to a diseased limb que somente aplica um pouco de óleo em cima de um ferimento, without removing the infected tissue. sem remover o tecido infectado. Sure, it might look better for a while, Pode parecer sim melhor por um tempo, but the underlying problem remains. mas o problema lá dentro ainda persiste. And eventually, Em algum momento, the limb will become worse than before. aquela ferida vai ficar ainda pior do que estava. A true healing A verdadeira cura requires going deep, necessita ser profunda. cutting out the infection Precisa cortar a infecção before applying the healing balm. antes mesmo de aplicar qualquer tipo de azeite, de óleo. So you ask me, Então você me pergunta, Cameron, why is this important? Cameron, por que isso é importante? What is the key to lasting change then? Qual que é a chave então para seguir de forma fundamental? One of the problems that we face today Um dos problemas que nós enfrentamos hoje is that we skip this crucial step of repentance. é que nós pulamos esse passo tão significativo de arrependimento. We're eager to share the gospel, Nós estamos famintos de compartilhar o Evangelho,
but we do not always take the time to help people understand why they need it. Mas não tomamos o tempo de convencer as pessoas e explicar por que elas precisam disso. Real repentance means being honest with ourselves and our guilt. O arrependimento verdadeiro significa que nós precisamos conhecer a nós mesmos e o nosso pecado. Admitting our brokenness Admitir que nós estamos quebrados. and recognizing our need for Jesus. E reconhecer a nossa necessidade de Jesus. Robbie Flockhart was a Scottish preacher, Robbie foi professor de faculdade once used a great metaphor. e usou uma vez uma grande metáfora. Trying to sew with a silk thread alone is impossible. I didn't get that. Trying to sew, like to sew a silk thread, Tentar segurar, costurar, desculpa, Is impossible. um tecido todo rasgado é difícil. Tecido de seda, desculpa. you need a sharp needle Você precisa de uma agulha muito afiada to pierce the fabric first. para perfurar aquilo primeiro. The needle is God's law, Essa agulha é a lei de Deus and it pricks our hearts e ela perfura o nosso coração. and prepares a way Isso prepara o caminho for the silky thread of the gospel. para o fio daquela agulha transmitir e perfurar com o Evangelho de Cristo. Without conviction, Sem esse arrependimento, there is no foundation for genuine faith. não tem fundação para um Evangelho verdadeiro. And so here's the tension. E aqui está a atenção. We want to share the love of Christ, Nós queremos compartilhar o Evangelho de Cristo, but we must first share the truth about sin. mas nós precisamos primeiro compartilhar a verdade sobre o pecado. We need to be careful Nós precisamos ser cuidadosos not to rush in with comfort para não correr com conforto before people recognize their need for grace. antes de as pessoas reconhecerem que elas precisam da graça de Cristo. And as a church, E como igreja, we're called to hold both of these truths in balance. nós temos o dever de colocar essas duas verdades em balanço, em equilíbrio. Yes, God is infinitely loving and forgiving, De um lado, Deus ele é infinito em amor, but He's also holy and just, mas ele também é sagrado e justo. and sin separates us from Him. E o pecado nos separa de Deus. If we focus only on comfort Se nós focarmos somente no conforto, without addressing conviction, sem endereçar esse arrependimento, we risk creating shallow faith. nós corremos o risco de ter uma fé muito superficial. And if we focus solely on condemnation E se nós focarmos somente na condenação, without offering hope, sem oferecer esperança, we push people away. nós empurramos e afastamos as pessoas da igreja. The gospel holds both O Evangelho mantém as duas coisas. the reality of sin A realidade do pecado and the beauty of God's grace. e a beleza da graça de Deus. So what is an authentic conversion experience? Então, o que seria uma verdadeira conversão? Genuine conversion looks different. A verdadeira conversão, ela parece diferente. It's not about making a quick decision Não é fazer tomar uma decisão rápida, or having an emotional high. ou não ter um sentimento emotivo muito rápido, It's about having our hearts pierced by the reality of sin mas é ter os nossos corações perfurados pela realidade do pecado and being healed by the grace of e Jesus. sendo curados pela graça de Deus. Real repentance doesn't mean that you're perfect from day one, O arrependimento não significa que você está perfeito desde o dia 1, but it means you are aware mas significa que você tem conhecimento of your need for Jesus da every sua day. necessidade por Jesus todos os dias. This is why, as the church, Isso é o motivo de como na igreja we preach the whole message. a gente precisa entregar a mensagem como um todo. Law and grace, A lei e a graça. conviction, comfort. O arrependimento e o conforto. We don't rush to offer peace Nós não podemos correr para ofertar a paz until someone is truly seeking it. até que alguém realmente a procure. We need to help people come to a place where they can say, Nós precisamos fazer com que as pessoas cheguem ao momento de pedir, I am a sinner reconhecendo que eu sou um pecador and I need a Savior. e eu preciso de um Salvador. So why does this matter? Então, por que isso importa? Why is this important? Por que isso é importante? There's a reason Jesus said, Tem uma verdade que Jesus diz: those who are well have no need of a physician, aqueles que estão bem não precisam de médico, but those who are sick. mas aqueles que estão doentes. Luke 5, verse 31. Lucas 5, verso 32. Unless we understand our sickness,
ao menos que nós conheçamos a nossa doença, we will never appreciate the cure. nós nunca vamos reconhecer a cura. It's only when we see the gravity of our sin É então somente quando a gente percebe a gravidade do nosso pecado that we can fully grasp the glory of grace. que nós finalmente podemos sentir a graça de Deus. And my friends, E meus amigos, when that happens, quando isso acontece, when someone truly encounters the love and mercy of God, quando alguém encontra a verdadeira graça e o perdão de Cristo, after recognizing their guilt, depois de reconhecer o seu próprio pecado, a sua culpa, that's when the transformation occurs. isso é quando a transformação verdadeiramente acontece. That's when faith becomes real, É quando a verdade se torna verdadeira, rooted, bem enraizada and enduring. e durando bastante, né? Perdurando. And so I will wrap up. Então eu vou resumir isso. If you're here today Se você está hoje à noite aqui and you've never experienced that kind of heart change, e você nunca experimentou essa mudança de coração, I invite you to be honest with yourself. eu convido você a ser honesto consigo mesmo. Ask God to reveal areas Pergunte a Deus para revelar áreas where you've just been going through the motions. que você só tem passado na emoção. If you've been feeling distant or unsure, Se você tem se sentido distante, don't ignore it. não ignore isso. That uneasy feeling Esse sentimento não é simples, não é fácil, might just be the Holy Spirit mas somente através do Espírito Santo, stirring your heart mexendo no seu próprio coração, and inviting you convidando você to true repentance. para uma verdadeira arrependimento. And if you are walking with Jesus, E se você já está andando com Jesus, remember your life before Jesus, se lembre da sua vida antes de Cristo. what He's done for you, O que Ele tem feito por você, what He's forgiven you for. o que Ele tem perdoado você. That's where the roots enter the water of life. Isso é quando as raízes elas encontram as águas da And verdade. the tree of life E essa árvore da verdade da vida that Jesus has planted in you que Jesus plantou dentro de você will endure all kinds of deserts. vai aguentar todos os tipos de deserto. And if you know someone E se você conhece alguém who seems to have a shallow faith, que parece ter uma fé bem superficial, pray for them. ore por essa pessoa. When you had your prayer time, Ok. Quando você tem o seu momento de oração, and I saw you all on your knees, eu vi vocês de joelhos, that posture aquela postura was very humbling for me. foi muito bacana para mim, foi muito forte para mim, impactante. That's a very beautiful posture. Foi uma postura muito bonita. Pray for those whom you know have the shallow faith. Orem por aqueles que vocês sabem ter uma fé superficial. But don't just pray. Mas não somente ore, Don't just offer comforting words to them. não somente ofereça palavras de conforto fáceis para essas pessoas. Be willing to talk about the hard truths as well. Esteja disposto a também falar as verdades duras do Evangelho para essa pessoa. Help them to see their need for genuine faith. Ajude essas pessoas a notarem a necessidade que elas têm da fé genuína. Genuine transformation, Uma transformação verdadeira. not just a surface level commitment. Não somente uma superficialidade. And so let's look at our text one more time. Vamos ver o nosso texto uma vez mais. We're gonna end with verse 39. Verso 39. Atos 2, verso 39. For the promise is for you Pois a promessa é para vocês, and for your children para os seus filhos and for all who are far off, e para todos os que estão longe, everyone whom the Lord our God calls to Himself. para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. You do not need a membership card for this. Você não precisa de um cartão de membro para isso. No special or elite handshake. Você não precisa ter um toque de mão especial, um aperto de mão diferente. Hear God's call. Você tem que ouvir o chamado de Deus. That's the prick of the heart. Esse é a agulha perfurando o seu coração. And respond to the call. E responder a esse chamado. Believe and be baptized. Acredita e seja batizado. Let's pray. Vamos orar. Lord, we thank you Senhor, nós te louvamos that you don't just comfort us when we're hurting, quando você não somente nos conforta, Senhor, quando estamos feridos, but you also convict us when we're wrong.
mas também o Senhor faz nos arrepender quando estamos errados. Help us embrace the whole gospel, Nos ajude, Senhor, a abraçar todo o Evangelho, the truth that we are sinners, a verdade de que nós somos pecadores, and the glorious hope that you save sinners. e a tua glória e a nossa esperança é que tu salvas, Senhor, os pecadores. Give us the courage to examine our hearts honestly, Nos dá, Senhor, a coragem para examinar os nossos corações de forma honesta and the faith to receive your grace fully. e a fé para recebermos a tua graça de forma completa. In Jesus' name, No nome de Jesus. amen. Amém. Let me give you a word of praise. Me deixe dar uma voz de incentivo. Let's seek real, deep, transformative faith. Vamos procurar uma fé transformadora. The kind that starts with conviction Aquele tipo que começa com um verdadeiro arrependimento and leads to a long life relationship with Jesus. e a leva para um relacionamento muito duradouro com Cristo. Amen. Amém.